eu, Valença Sotero, aqui para falar de sustentabilidade. Caras, a Amazônia recebeu o selo Evento Neutro. Eu estou aqui com o Fernando Beltrame, da Ecaplan Soluções em Sustentabilidade, que vai contar para a gente exatamente, na prática, o que significa. Fernando, a gente falando de sustentabilidade e da importância até que o mercado corporativo cada vez mais tá se conscientizando, um termo que a gente usa muito ultimamente é o ESG, né? E que todas as empresas entram com as bandeiras, enfim. Queria que você me explicasse o que é o ESG e a importância disso, a importância dos impactos disso, como é que isso, na verdade, faz uma grande diferença no todo. Legal, então o tema ESG ele é relativamente novo, né? As empresas começaram a falar mais sobre esse tema porque principalmente os investidores começaram a avaliar as empresas quanto a essas três letrinhas. O que elas fazem do E de environmental, né, ambiental, o S de social e o G de governança. Mas isso vem também de outros conceitos mais antigos, como a palavra de sustentabilidade, né? E o que a gente fala? Sustentabilidade deixou de ser um conceito, então, o que significa sustentabilidade para ser um valor? E o que a gente vê nisso, né? Então, talvez você não saiba muito bem o que é a palavra sustentabilidade, mas você consegue identificar uma coisa que, isso não é sustentável. Então, a empresa faz uma ação, eu não sei o que é sustentabilidade, mas eu sei que isso daqui não é sustentável. Então, o desperdício, o uso demais de materiais. Então, e o tema ESG foi uma forma de você empacotar isso. Então, ambientais, quais são os indicadores, quais são os compromissos que as empresas estão olhando no tema ambiental, social também e governança. E o que os investidores começaram a exigir essas ações? Uma é a questão ambiental. Quando você falava de sustentabilidade, há 15, 20 anos atrás, era um tema de pesquisa, cientistas falando, porque você não estava vivenciando isso. Hoje a gente vive aqui em São Paulo, que era a cidade, por exemplo, da garoa, hoje é a cidade ou da tempestade ou da seca. Então hoje a gente já tem nosso dia a dia. Eu estava falando que antigamente os carros, né, você ter ar-condicionado no carro era luxo. Hoje em dia é quase... Você tem os ônibus com ar-condicionado. Então a gente já vivencia. Então o ESG ele cresceu por essa preocupação e por isso está no nosso dia a dia, questão ambiental, mas também eles começaram a ver que as empresas que investem em ações ambientais e sociais são empresas que financeiramente estão mais saudáveis. A gente fala, ninguém é contra a ação ambiental. Às vezes você faz ou não faz, mas você não é contra a ação ambiental. Então, quando as empresas começaram a avaliar, os investidores começaram a avaliar, essas empresas estão fazendo as ações ambientais e sociais, ajudando a creche, ajudando o entorno, é um sinal que eles financeiramente, estou bem, estou conseguindo pagar os meus custos, estou conseguindo contribuir com a sociedade de alguma forma. Então, por isso que o tema, felizmente, tem crescido bastante e as empresas têm assumido compromissos de até 2030, 2050, cada vez mais incluir essa agenda nas suas estratégias. Certo, acho que é o futuro, né? Acho que hoje em dia ninguém mais pode viver o dia a dia e as empresas têm acho que uma responsabilidade muito grande nisso, em priorizar o planeta, né? Isso, e você falou um tema bacana que é o dia a dia, sabe? A gente não precisa, às vezes, não, isso tá lá na Amazônia, eu não consigo fazer. Não, você no seu dia a dia, e às vezes, em algum momento do dia você é um consumidor. Então você, na hora de você consumir, comprar um produto ou outro, você pode olhar de onde vem esse produto, qual que é a origem dele, qual que é a questão dele para o meio ambiente, para a minha saúde. Então a gente consegue olhar isso. E a parte de educação também é muito importante. A gente conversa com muitas escolas, fala assim, escolas, hoje em dia, para as crianças, né, eles ensinam a coleta seletiva. Criança, é importante você fazer a coleta seletiva na sua casa, no seu dia a dia, mas daí quando você vai olhar a escola tem coleta seletiva? Então, normalmente, elas não têm coleta seletiva. Então, como é que você vai ensinar uma criança a fazer coleta seletiva se você, no seu dia... Eu sou pai de 2 filhas, de 2 meninas, e... Como é que eu vou falar para ela fazer uma coisa e eu não faço? Eu falo assim, papai... Então eu falo para ela, não, Ana, Maria faz, mas o papai não vai fazer. Então é importante você dar o exemplo e fazer isso no seu dia a dia.
E uma coisa que você fala do dia a dia, até quando a gente fala enquanto sociedade de, né, consumo, da gente também escolher quem são os nossos fornecedores preocupados com isso. De repente, ao optar por uma marca ou outra, uma embalagem ou outra, que é aquele nosso dia a dia ali no mercado, faz diferença de você optar pelo refil, o bambu, a madeira, ou seja, sempre materiais que são os renováveis, né? Exato. A gente trabalha bastante o tema de resíduos também, que em algum momento você acaba gerando resíduos também no seu dia a dia. Só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil recicla, São Paulo recicla em torno de 2-3% dos seus resíduos. Então você fala 2-3%, é muito pouco. Então como é que você fala que você tem coleta seletiva? Então é importante a gente saber esses números, porque às vezes por que a gente não faz bastante? Porque a gente às vezes não sabe o que acontece. E desses resíduos, em torno de 50% são resíduos orgânicos. Então cascas de frutas, verduras, legumes. Um único item representa 50% dos caminhões de lixo rodando na cidade, do nosso impacto ambiental, do nosso custo. E às vezes, se você atacar esse outro item, você já consegue resolver esses 50% do seu problema. E o mais crítico também dessas ações, o que a gente fala? Os nossos pais, nossos avós, no seu fundo de casa, faziam a sua composteirazinha, a sua compostagem. Pegava as cascas de frutas, a borra de café e fazia o seu adubo. E hoje a gente está pegando, então ele fechava o ciclo. Porque tudo vem do solo. Sim. Então você tira os nutrientes para você se alimentar e eles devolviam para o solo. Hoje a gente está pegando esses resíduos orgânicos e mandando não sei para onde, para um aterro ou algum outro local. Então o nutriente não está voltando para o solo. Talvez não na nossa geração, na tua geração, mas a gente está caminhando para o abismo. Porque uma hora vai faltar nutriente, porque a gente está pegando tudo isso e não está devolvendo, não está fechando a conta. Então, é muito importante a gente trabalhar essa parte de conscientização e realizar ações no nosso dia a dia.